Lição de casa no ar a partir de agora. Você já notou que seu filho ou alguma criança escreve letras, números, até as palavras de trás para frente? Por que isso acontece? Assunto de hoje, o nosso quadro Lição de Casa. A nossa colunista, a consultora educacional Fabiana Sena já está aqui com a gente. É mais comum do que se imagina, né, Fabi? Boa tarde. Boa tarde, Fernandinha. É mais comum que se imagina, sim. O que danado é escrito espelhado? O que acontece no cérebro da criança, Fabi? Na verdade, o que acontece? Quando a criança está aprendendo a escrever, principalmente, ela ainda não conseguiu ter a noção completa de lateralidade. O que é lateralidade? A esquerda e a direita. Então, muitas vezes, o cérebro, né, compreende que aquela escrita está correta, mas ela está ao contrário. Entendi. Entendeu? Porque a questão da esquerda e direita, ela vai sendo, né, estabelecida na vida da criança lá para os 7 anos. Então, entre 7 e 8 anos é que está sendo estabelecida. Em que fase, mais ou menos, e que idade pode começar a aparecer essa escrita espelhada? A partir dos 3 anos, Fernandinha. Já? Mas eu vejo muitas vezes, né, pela experiência que a gente tem na escola, que a gente consegue perceber muito aos 4, aos 5 anos. Então, a gente consegue ter essa frequência maior. Nos 3 anos acontece, sim, mas nos 4, 5 anos ela é mais frequente. Como seria, Fabi? Vamos colocar aqui no quadro para o pessoal de casa compreender a escrita espelhada. Por exemplo, certo? Vou colocar aqui a palavra mãe. Tá. Como geralmente a criança está escrevendo? Ela está escrevendo o M, o A e o E. Entendi. Né? Então, ela está totalmente, realmente, ao contrário. Né? Então, o que aconteceria? Se você colocasse aqui um espelho na frente, essa palavra estaria correta. Por isso que a gente fala escrita espelhada? Por isso que fala de escrita espelhada. Pra gente que tem a percepção de que aqui tá errado, acha até mais complicado. Sim. Mas pra criança que no cérebro dela tá normal, é isso, tranquilo, né? É como se de repente ela estivesse escrevendo normalmente. Então, para ela, é uma forma que ela concebe que é o correto, tá? Ô, Fabi, é uma percepção natural, ocasional, ou tem alguma influência, assim, de repente alguma coisa, ela viu algum... Não, é natural. Então, Entendi. só uma questão de interpretação que realmente tem para ela mesma, sabe, Entendi. Fernandinha? Como os pais podem ajudar a corrigir? Certo. Aí, antes de responder, eu quero dizer a vocês que pode ser uma palavra completa, né, nesse formato, que também pode ser somente um número. Por exemplo, o 3, que você não é, né? O 5 também é o contrário. O número 1, não é que o número 1 que a gente ensina na escola é esse. Sim. Mas a criança, ela acaba fazendo este. Entendi. Entendeu? Olha, pra você que tá aí em casa hoje, já de olho, presta atenção se o filho não tá fazendo isso, não é? Sim. Hoje, Lavínia fez pela primeira vez o número 1, fez direito do jeitinho dela, mas fez o número 1 dela lá. Pelo menos não tá espelhado ainda, não. Mas se tá, não desespera não, porque tem como ajustar, né, Fabiana? E também é assim, por exemplo, Lavínia começou agora, né? Mas, por exemplo, pode ser que em algum momento ela também apresenta a escrita espelhada. Entendi. Entendeu? Não é porque, mas ela aprendeu como é que ela está escrevendo, tá? Engraçado, Fernandinho, uma vez, isso Sofia, eu acho que estava com uns 5 anos, mais ou menos, aí ela veio com a tarefa de matemática para casa. Quando ela fez a atividade, que eu fui olhar depois, estavam todos os números espelhados. Então, ela fez uma sequência lá na época, acho que de 1 a 10, e todos os números estavam espelhados. E nesse momento aí é justamente onde chega o que fazer como pai. Eu agora não vou mais me desesperar, que eu tô aprendendo com você aqui. Mas se fosse antes, eu ia dizer, meu Deus, o que foi que aconteceu? Pois é. E aí, como é que o pai faz quando vê esse tipo de atividade sendo feita ao contrário? Sim. O primeiro, assim, não diz que está errado. Entendi. Tá? Porque para a visão da criança está tudo certo. Sim. O que a gente estimula? A gente estimula a criança visualizar como se escreve. Então, a partir do momento que você... Aí eu digo até o seguinte, se é a letra E ou o número 3 que está acontecendo isso, você vai fazendo comparações com essa criança, tá? Uhum. Então, até o momento que ela consegue responder a letra na posição correta, vamos dizer, aí você muda para outra. Entendi. Então, por exemplo, também, Fernandinha, a gente dá suporte de setas. Certo. Quando você vê que tá difícil, que a criança não tá conseguindo por comparação, vê algumas situações que você coloque setas. Tá? Olha, filho, então existe uma setinha para colocar o número 1, outra que desce. Então, o suporte de setas também é importante. Legal, Fabiana. Como também, por exemplo, geralmente tem algumas atividades que a gente pega os números vazados.
Só uma ideia, gente, aqui é desenhista. Não, tá ótimo, se eu não vou nem me arriscar. Mas, por exemplo, esse número vazado aqui, então, se você coloca uma setinha aqui, tá? E faz o caminho do número ou da letra, isso também ajuda. Pede para a criança, com o dedinho, fazer esse movimento, tá? Porque isso também vai ajudando ela a perceber que começa do lado esquerdo para o direito. Entendi. E aí, isso você sempre vai trabalhando do esquerdo para o direito. Então significa dizer que tem ali uma questão de lateralidade confusa. Confusa. Pode trabalhar em outras coisas, por exemplo, eu ensinei, e foi o pai, esse mérito é todo dele, ensinou a minha filha que tem 2 anos e 8 meses o que é direita e esquerda com um carrinho. Ela anda com um carrinho muito com a boneca dentro, e aí ele vira para a direita. Aí foi ensinando com o carrinho para onde era, e agora ela já sabe direita e esquerda. Então, assim, de certa forma, outras coisas podem começar a ensinar lateralidade. Sim, inclusive, sabe uma técnica fantástica? Colocar uma fitinha. Vamos dizer, uma fitinha vermelha do lado esquerdo, uma fitinha azul do lado direito, entendeu? Então, a criança ela vai conseguindo, olha, a fitinha vermelha é esquerdo, a fitinha azul é direito. Então, isso aí também é uma forma também, uma atividade que também ajuda. Que dá para ajudar. O bom é você saber que não precisa de desespero. Não é que não é nenhuma, não é uma disfunção, né, Fabiana? Nada. É um momento ali que depois vai se regularizar. Isso, é um momento que a criança vai se adaptando e chega um momento que do nada ela vai dizer assim, opa, compreendi que é ao contrário que se escreve. Porém, assim, tá acontecendo, a gente não pode simplesmente largar, né? Acontecer a melhora, né? Eu acho que é importante a gente usar de atividades para mostrar à criança o formato de escrever, Sim. tá? Mas, por exemplo, aí pode dizer assim, mas Fabiana, se caso chegar depois dos 7 anos, tá? Chegou depois dos 7 anos e continua. Aí é um caso que, o que a gente indica? Que você procure um psicopedagogo para fazer uma avaliação. Entendi. Aí é importante. Tá, então dependendo da fase da criança, vai seguindo com o auxílio da escola, reforçando em casa, e aí dependendo, tá demorando a passar, a situação tá, né, não tá regularizando, a psicopedagoga vai organizar isso tudo. Com o bom certeza. é saber que existem estratégias de melhoria para tudo, né? Isso. Fabi, a gente adora ter você aqui no Lição de Casa, viu? Que Obrigada. bom. Fiquei tão feliz hoje. Dui estava dando ali a notícia de que os educadores, os professores, enfim, os profissionais de educação vão se vacinar e eu fiquei, Fabiana, escuta! Então, hoje é um dia de muito feliz saber que no final de semana vocês vão receber a vacina. Parabéns, Com certeza, viu? estou feliz demais. Um beijo para todo mundo. As meninas todas vão, né? Com O colégio certeza. todo vai estar vacinado. Com Bom certeza. demais.